É porque a manipulação parte, com todas essas narrativas, da cúpula bolsonarista há muito tempo, que tem ali um núcleo de comando, tem, pelo menos até as últimas semanas tinha, como um grande canal de propaganda, a emissora do regime, que está passando pelo processo de rebranding, depois dessa perda de perspectiva de poder do líder, e tem a máquina pública. Então, as narrativas que foram bombardeadas para esse pessoal que se informa, entre aspas, pelo WhatsApp, eles estão ficando com elas. E aí, se o Eduardo Bolsonaro aparece lá no Catar, curtindo a vida adoidado, como a família sempre adorou fazer, eles têm uma reação um pouco crítica, assim, no momento, né? Porque é uma imagem, não é a imprensa que está dizendo, é uma imagem que apareceu e eles podem ver ali o Eduardo Bolsonaro, porque só falta dizer que é um holograma, que é uma invenção, etc. Então eles têm uma pequena crítica, mas logo eles acionam aquele advogado de defesa interno, né, do qual fala o Jonathan Haidt, para dizer assim, mas olha, não é por eles, é pela liberdade, é contra a ditadura de toga. Então eles ficam com as narrativas bolsonaristas e tentam se descolar nesse momento dos filhos do Jair Bolsonaro, pelo menos. Se o impacto vem do Jair Bolsonaro, é um impacto um pouco mais forte, né, que vai deixar muita gente desnorteada. Dos filhos, dá uma balançada e tal, mas eles tentam ainda manter algum tipo de narrativa, que é o cúmulo, né, da falta de simancol, para usar aquela expressão antiga. Essa incapacidade de fazer o autoexame, de perceber e admitir que você está sendo enganado. O Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro, que hospedou o Fabrício Queiroz, foi acusado pelo MP do Rio de ser operador do Flávio, num desvio de mais de 6 milhões de reais, que depois foi barrido para debaixo do tapete, igual o processo do Lula. Ele foi num acampamento em frente a um quartel em Brasília, e nós mostramos aqui, ele disse com todas as letras, é bom para desestimular a bandidagem, né? Que é como ele chama qualquer pessoa que seja do eles, não do nós, de perseguir o nosso herói, que é como ele se refere ao presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, esses atos servem para a blindagem do Jair Bolsonaro, dos filhos e do entorno. Que foi, ele falou, ele, os filhos e o entorno. Palavras aí do Wassef. Então, o Jair Bolsonaro tem medo que o Carluxo seja preso, porque o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, ele continua aberto, e o Carluxo ali, ele é um personagem importante naquelas histórias todas. Então ele precisa mostrar força, e essas pessoas estão servindo a isso, enquanto os filhos estão lá torrando o dinheiro que vem dos pagadores de impostos por meio dos salários, né? Aqui, obviamente, considerando que, né, tudo está sendo pago com o salário mesmo de parlamentar. Ele está lá curtindo a vida doidada enquanto o pessoal está pegando chuva em porta de quartel. Será que essas pessoas não entendem que veio delas aquilo em que elas acreditam? Elas não entendem, eu sei. E é muito difícil reconhecer que você foi enganado. É muito difícil passar por esse autoexame, passar pelo auto-vexame, pela auto-humilhação. Agora, sem esse tipo de coisa, não se cresce, não se evolui mental e intelectualmente. O método dessas pessoas é dizer que qualquer pessoa que esteja fazendo um alerta, querendo bem, na verdade, de pessoas que estão querendo se manifestar aí, elas são comunistas, são vendidas, passaram para o outro lado e tal. Porque olha aí, olha o exemplo da direita conservadora, é o sujeito que está lá curtindo a Copa do Mundo, enquanto os seus fiéis estão em porta de quartel. Quer dizer, não vão acordar nunca? Quando é que vão entender que tem histórico de vidro em todos os lados? E esse binarismo, você considerar que só um lado é o inimigo, que só um lado esteve sempre contra esse, é mentira. O Bolsonaro estava lá abraçando o Toffoli no sábado à noite para celebrar a indicação do Cássio Nunes Marques, que é o indicado pelo Centrão do Ciro Nogueira. O Centrão que agora já está migrando aí para o governo Lula. Tem reportagem hoje dizendo, olha, a postura do Cássio Nunes Marques no STF vai ser diferente da do André Mendonça. O Cássio Nunes Marques tende a
a ficar mais manso ali com o governo Lula. Esse é o cara que o Bolsonaro botou em primeiro lugar no Supremo Tribunal Federal, quando precisava da blindagem do filho. E adivinha o que ele fez lá? Ele votou a favor do foro privilegiado do Flávio na segunda turma. Junto com quem? Com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Cadê a crítica dos bolsonaristas ao Gilmar Mendes, ao Dias Toffoli? Só tem ao Moraes, porque é muito conveniente, né? Você separar, fazer um recorte da realidade, falar assim, não, mas o Moraes é que está removendo postagem aqui da desinformação bolsonarista. Então é contra ele que nós vamos defender a bandeira da liberdade e tal. Aí usa esse conceito distorcido, genérico, sem nenhuma nuance, sem nenhuma substância. A gente tenta alertar essas pessoas e elas estão acreditando no sujeito que está lá no bem bom. Os filhos do Bolsonaro adoram o bem bom. Adora resort de luxo e tal. Que nem o Silas Malafaia, pastor, Bolsonaro estava lá junto com o Bolsonaro, na viagem para o enterro da rainha, né? Viajar para a Europa, um troço bacana aí, quando você tem a proximidade com o poder, né? Para esse pessoal adesista. Ele está lá num resort de luxo também. Flávio adora. Sempre viajou e tal. E aí o Eduardo agora está lá no Catar, enquanto o pessoal está aí achando que está lutando contra a liberdade e o Bolsonaro fica quietinho para não se comprometer e para deixar se criar essa força.